Sejam muito bem-vindos, meus caros, e como sabem, no dia de hoje, na madrugada de hoje, Donald Trump venceu a eleição para a presidência dos Estados Unidos da América e eu venho mostrar-vos aqui uma notícia interessante sobre aquilo que foram as suas promessas e sobre aquilo que vai significar. Donald Trump, espero que cumpra as promessas todas e que tenha a oportunidade de cumprir as promessas todas, mas venho mostrar-vos aquilo que significará o governo de Donald Trump do ponto de vista daquilo que são as suas promessas, e eu acho que é interessante abordarmos estes temas, porque efetivamente Donald Trump vai ser o presidente dos Estados Unidos da América dos próximos 4 anos, com um poder como já não se via há algum tempo, por causa do Senado e da Casa dos Representantes, e portanto eu acho que é importante falarmos um bocadinho sobre este assunto. Vamos ver, e digam-me também o que é que vos parece se Donald Trump, se gostam das promessas de Donald Trump e se vos parece boa ideia as promessas que o próprio se propõe a cumprir. Vamos então ver, meus caros. Ora, temos acesso ao aborto. O republicano gabou-se de ter sido responsável pela escolha dos 3 juízes conservadores com posições conhecidas contra o aborto. Trump quer que os Estados tenham a liberdade para escolher as suas próprias leis sobre o acesso ao aborto. O seu vice-presidente, J.D. Vance, é mais radical nesta matéria, defendendo que o aborto deve ser fortemente limitado em todo o país. Sim, eu aqui tenho mais a posição do J.D. Vance do que propriamente do Donald Trump, mas eu percebo o posicionamento de Donald Trump e eu percebo que referendar o aborto nos vários estados dos Estados Unidos da América fará com que efetivamente o dito direito ao aborto, que eu não considero que seja um direito, mas o dito direito ao aborto comece a diminuir em escala, e eu acredito mesmo que os referendos vão diminuir o acesso ao aborto, não tenho dúvidas nenhumas, e a ideia é mesmo essa que o Donald Trump defende, que os estados tenham liberdade para decidir. O J.D. Vance é mais radical e eu, desse ponto de vista, tenho a posição do J.D. Vance. Temos o controle de imigração ilegal. Foi uma das bandeiras da campanha de Trump. Prometeu continuar a construção do muro na fronteira com o México e travar a entrada de pessoas não autorizadas depois de o número de passagens fronteiriças ter atingido números recordes em 2023. Trump prometeu também as maiores deportações em massa de imigrantes ilegais de sempre. J.D. Vance assumiu que as primeiras semanas de mandato iriam servir para deportar mais de 1 milhão de pessoas. Eu aqui tenho esta posição. Não, tanto a posição de um como do outro, eu acho que estão milimetricamente alinhados, diria, e portanto eu estou satisfeito com isto, porque os Estados Unidos da América, como sabem, ditam muito daquilo que se passa politicamente na Europa por causa da influência que têm, e eu acredito que Donald Trump, com J.D. Vance a implementar este tipo de políticas, pode mudar o paradigma europeu e pode efetivamente dar-nos uma réstia de esperança daquilo que é a atual situação migratória da Europa e dos Estados Unidos da América. Eu estou bastante satisfeito que Donald Trump e J.D. Vance tenham estas posições e sinceramente acho que isso pode vir a refletir na Europa e é isso que eu espero. O combate à criminalidade também foi uma das principais bandeiras de Trump. Prometeu eliminar um elevado número de cartéis de droga e de grupos violentos organizados, dando mais meios à polícia. Quer dizer, eu acho que, independentemente da vossa convicção ideológica, dificilmente discordam disto. Economia. O republicano prometeu travar a fundo a subida da inflação, que considera ser um dos principais pesadelos das famílias trabalhadoras. Vou tornar a América acessível de novo, chegou a dizer nos comícios. Trump quer expandir a produção de energia, em particular da energia fóssil, com a aposta de perfuração de petróleo. Assegurou ainda que vai diminuir o preço da habitação e impedir os imigrantes ilegais de ter acesso a hipotecas. É muito interessante e sinceramente eu acho que é isto que a América e que a Europa deveria estar a fazer, em vez de estarmos assolados em medidas completamente ideológicas ditas ambientais. Deveríamos era ter um continente e o Ocidente, de um ponto de vista geral, a produzir alguma coisa economicamente falando. E portanto é muito interessante que o Donald Trump tenha esta visão, mas o Donald Trump é um homem de livre mercado, não é propriamente uma grande novidade, e portanto é muito interessante que efetivamente esta seja a visão do Presidente dos Estados Unidos da América, do atual Presidente dos Estados Unidos da América, que ainda não tomou posse, mas tomará brevemente, e portanto é interessante e sem dúvida nenhuma que a inflação tem sido um problema para os jovens nos Estados Unidos da América. Vê-se muitos vídeos, sabem, é muito interessante, se vocês chegarem à internet, ao TikTok por exemplo, vê-se muitos vídeos de jovens, adultos, a mostrarem que de mês para mês o mesmo cabaz de alimentos tem aumentado imenso e portanto vê-se que estas pessoas passam dificuldades e impedem de certa forma, até para utilizar uma expressão americana, o American Dream, não é? Portanto as pessoas querem efetivamente trabalhar num sítio onde possam estar seguras, onde não precisem de estar com receio daqueles que são os posicionamentos do governo sobre a imigração, querem um país seguro como qualquer pessoa normal de há 15 anos
anos atrás. Agora qualquer pessoa que queira um país seguro, com as fronteiras controladas e bem defendidas, é um extremista de direita. Aliás, eu vi, até postei no Instagram, uma história de um jornal espanhol, se não me falha a memória, completamente controlado pelo Estado, diga-se de passagem, que dizia que vários líderes da extrema-direita davam os parabéns a Donald Trump. Então, mas quem é que eram esses líderes? Pergunto a vocês. Netanyahu, Giorgia Meloni, Viktor Orban, Bukele e entre outros. Portanto, esta gente junta nos extremistas de direita todas as pessoas com as quais não concordam. Acho que é desagradável, e se querem efetivamente utilizar termos da ciência política, ao menos guiem-se por uma definição, quer dizer, eu acho que chamar extremista a Giorgia Meloni é esticar um bocadinho a corda, quer dizer, uma mulher que, quer dizer, já está há algum tempo no governo, tem ganho eleições atrás de eleições, não acabou com a democracia, como por aí alguns diziam, e portanto, ganhar um bocadinho de noção, e eu diria mesmo de vergonha na cara, parece-me adequado. Impostos. Trump pretende continuar a política de cortes nos impostos que introduziu durante a sua passagem pela Casa Branca em 2017 e 2021 e introduzir novos pacotes de revisão fiscal. Nas primeiras semanas do mandato prometeu que fará a maior revisão fiscal das últimas décadas, simplificando o código fiscal e apostando em ajudar as pequenas e médias empresas, bem como as grandes empresas que deslocalizem, operações para território norte-americano. Os cortes de impostos mais radicais ficam reservados para essas grandes empresas e para os mais ricos. Portanto, isto aqui já é a parte tendenciosa da SIC Notícias. Para a classe média, o republicano prometeu ainda reduzir o imposto sobre o rendimento. Trump quer ainda eliminar os impostos sobre pagamentos da Segurança Social no âmbito da sua reforma de pensões. É isto que tem que acontecer, meus caros. O Estado tem efetivamente que estar presente, tem efetivamente que cuidar das questões de segurança nacional, as questões de armamento, do exército, sem dúvida nenhuma. Agora, o Estado aumentar a carga fiscal, por exemplo, como a Kamala se propunha fazer, e não permitir que haja um florescimento da economia, que haja o livre mercado a funcionar, quer dizer, isto é importante. As pessoas acham que... Eu, efetivamente, não vejo, apesar de ver como muito importante, considero mais importantes outras coisas. A identidade do país, para mim, é essencial e, portanto, de nada interessa riqueza material se o país não tiver uma identidade, não tiver coesão social, não tiver segurança. Eu valorizo as coisas por outra ordem. Mas quem desvaloriza o mercado livre e quem desvaloriza o excesso de presença do Estado daquele que é o comércio, naquele que é o livre mercado do país, quer dizer, eu acho que sinceramente não quero um país rico, e eu acho que todas as pessoas deveriam ter como desejável um país rico. Eu acho que é o mínimo que nós podemos querer para o nosso país. Comércio. Trump prometeu a trajetória do endurecimento da política das tarifas sobre bens importados da Europa e em particular da China. Estas medidas em parte foram mantidas e em alguns casos ampliadas pelo atual presidente Joe Biden, mas Trump quer agora um reforço de taxas em diversos setores, alegando a necessidade de fortalecer a competitividade da economia norte-americana. Trump propõe novas tarifas de 10 a 20% sobre muitos produtos estrangeiros, com os oriundos da China a poderem chegar a taxas de 60%, procurando acabar com a externalização de vários setores económicos. Eu tenho alguma curiosidade de saber como é que isto vai funcionar. Isto é uma medida mais protecionista, diria. Eu tenho alguma curiosidade de saber como é que isto vai acontecer. Eu diria que a China está muito dependente da Europa para fazer as suas vendas, e eu tenho alguma... Aliás, foi por isso que teve mais moderação do que, por exemplo, a Coreia do Norte na guerra da Rússia com a Ucrânia. Portanto, a China esteve mais em cima do muro, mais conservadora, digamos assim, por uma simples razão, quer dizer, a China depende do Ocidente para manter a sua economia a florescer, e eu acho que é interessante ver isto e ver como é que isto vai funcionar, sem dúvida nenhuma. Clima. Trump quer reverter proteções ambientais, incluindo os limites às emissões de dióxido de carbono, tal como fez no primeiro mandato. Trump quer novos cortes da regulamentação no setor ambiental para ajudar a indústria automóvel nacional. Trump prometeu que os Estados Unidos vão abandonar alguns dos tratados internacionais para o combate às alterações climáticas, e parece-me muito bem, porque a grande maioria destas medidas são completamente ideológicas, nada têm que ver com questões ambientais, e eu acho que se tornam mesmo ridículas. Temos também a NATO. Trump assume uma postura mais isolacionista dos Estados Unidos, quer o país longe de um envolvimento direto nos principais conflitos mundiais, através de um progressivo afastamento relativamente à NATO e aos aliados europeus, mas também no Indo-Pacífico com os seus aliados regionais Austrália e Japão. Trump prometeu continuar a pressionar os parceiros da Aliança Atlântica a cumprir o financiamento estipulado pelo Tratado da Organização
inflação. Parece-me o mínimo. Quer dizer, os europeus ganharam este hábito ridículo, nomeadamente os governantes, este hábito ridículo de dizer: não, mas nós queremos investir na educação, na saúde e tudo mais. Sim, nós queremos investir na educação e na saúde, não investindo no exército e permitindo que os americanos paguem a nossa defesa. Se isto não é ridículo, eu não sei o que é. Portanto, meus caros, o Bloco Europeu tem que se armar, sem dúvida nenhuma, tem que ter um exército em condições. Nem que seja só para uma eventualidade. Pode não fazer falta na atualidade, mas nós não sabemos. É exatamente como os seguros. Quer dizer, nós queremos ter o seguro antes ou depois do problema acontecer. Eu acho que isto é importante, ter isto em conta. Quer dizer, sobre a Ucrânia, Donald Trump assegurou que colocaria o fim à guerra na Ucrânia em 24 horas com um par de telefonemas. Trump prometeu ainda acabar com os cortes da ajuda militar e financeira a Kiev, dizendo que vai usar esse dinheiro para financiar projetos de defesa e financiar setores da economia que se confrontam com os adversários económicos China e União Europeia. Meus caros, este posicionamento já é conhecido. Eu tenho alguma curiosidade em saber como é que Donald Trump acaba com uma guerra de anos em 24 horas. Acho que isso não vai acontecer. Mas não tenho dúvidas nenhumas que consiga acabar com ela e que consiga mediar paz, e espero que o consiga fazer, e aguardo que o faça, mesmo que não seja num dia, que seja em 2, que seja num mês, sinceramente, mas que se acabe com a guerra, que me parece mais interessante, porque isto está a encher os bolsos de determinadas pessoas e nada tem a ver com a defesa da Ucrânia ou com a defesa da democracia, como estes demagogos andam por aí a dizer. Estamos a falar de pessoas que estão a encher os bolsos, que não deveriam estar, e temos é que nos preocupar em terminar a guerra, porque era isso a guerra que nunca deveria ter acontecido, no meu entender. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. Quero-vos agradecer por estarem desse lado. Tem aqui algumas coisas que podem esperar das promessas de Donald Trump. Acredito que as cumpra, vamos aguardar. Em janeiro, se não me falha a memória, Donald Trump toma posse do seu mandato, e espero que corra tudo muito bem, porque é isso que esperamos dele. Eu estou muito satisfeito com esta eleição, tanto de Donald Trump como de J.D. Vance, e aliás do resto da equipa, que me parece muito mais sólida e coesa do que a anterior. E espero que corra tudo muito bem e que Donald Trump tenha muito sucesso enquanto 47º Presidente dos Estados Unidos da América. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Estamos a chegar aos 5.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.